Vamos lá, gravação em breve. Pronto, começou. Boa noite, meninas. A gente vai começar agora o conteúdo de educação financeira básica para empreendedorismo. A nossa abertura foi um vídeo da Mônica, da turma da Mônica, falando sobre o que é o empreendedorismo, né? A criança, inclusive, a ideia de que quando você tem um sonho, que você empreende, você não pensa no lado financeiro, você pensa em realizar aquele sonho de forma que aquele seu empreendimento tenha sucesso, né? Ou seja, de Cebolinha conseguiu o coelho da Mônica a o Cascão querendo a bola. Então, o sonho dele sempre estava atrelado a um objeto, algo ali a conseguir. E a gente, como pessoas, temos sonhos de ser empreendedoras de sucesso. Ganhar dinheiro com o que a gente gosta de fazer, ou que a gente vai aprender, ou com algum talento que a gente tenha. O Embelezaê, que é do projeto do Empreendaê, traz essas condições de você desenvolver um talento profissional, você buscar uma renda extra. Isso é importante para a gente entender que o empreendedor, ele pode tanto fazer o que ele gosta, o que ele tem talento para executar, como ele pode empreender para ganhar dinheiro, para ser um fonte de renda, uma renda auxiliar. E aí eu venho trazendo para vocês alguns vídeos motivacionais e vou falar agora dessa parte financeira. Por que muitos empreendedores, antes de começar a empreender, eles se desmotivam? Porque geralmente a situação financeira não é favorável. A gente não tem disponibilidade de capital para estar comprando, investindo, abrindo um negócio ou empreendendo na sua, organicamente, na sua ideia. E a gente termina parando. A gente não continua a empreender com medo do que vai acontecer lá na frente, do lado financeiro, né? A impossibilidade do dinheiro. E aí eu trago algumas coisas na mentoria para explicar para vocês que quando a gente quer, quando a gente tem sonho, a gente vai para o planejamento, a gente bota no papel e a gente consegue recurso, a gente consegue dinheiro. E aí o primeiro passo que eu ensino a vocês, para quem quer empreender, é saber onde você quer chegar, o que você quer desse empreendedor, dessa parte empreendedora, e o seu sonho a realizar, porque a partir daí você vai se motivando a acontecer isso. Na parte financeira, eu digo que existem recursos que você pode estar absorvendo ou pegando no mercado para empreender. E aí eu trago para vocês que, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, vocês têm que primeiro ter a parte de financeira de vocês independente. Vocês têm que estar trazendo essa independência financeira como um ponto principal para você começar a empreender. Então, toda vez que você empreende sem ter a ideia de que primeiro você tem que ter educação financeira, você está afadado a construir um futuro inseguro. E quando você tem a educação básica já estabilizada, você pelo menos tem uma ideia de como você vai empreender, você consegue ter um futuro mais seguro para empreendedorismo. Então, assim, o que eu digo hoje? Primeiro, vocês têm que mudar a mentalidade, e eu falo isso como Juliana falou nas aulas dela, depende de vocês, a gente ensina um caminho e vocês começam a empreender, mudando a mentalidade. Depois vocês vão ter que diminuir custos, a receita tem que ser maior do que os seus custos. É difícil, porque hoje um dos passos mais importantes para a independência financeira é você saber reduzir custos. E, geralmente, eu falei que a nossa mentalidade, se não mudar, nós temos a mentalidade de gastar, ou de querer comodidade, ou de querer ter luxo, e algumas coisas a gente teria que estar tirando da frente para poder empreender. Então, qual é o perfil comportamental que eu falei nas outras aulas? Que a gente está fazendo aqui uma revisão. Eu preciso que vocês tenham consciência financeira. Então, entender a relação com o dinheiro são os pilares dos 3 R's. Você precisa saber registrar, revisar esses registros e realizar o que você planejou. Esses 3 R's são fundamentais. E não é registrar um cafezinho, um docinho, um sorvete, não. É registrar a sua economia, as suas finanças, é registrar os seus débitos, os seus créditos. Isso é importante para você ter consciência de quanto que você está ganhando e quanto que você está gastando. Anotar seus gastos é uma questão de hábito. Transformar sonhos em metas, mentalidade de permitir ter dinheiro, tá? E persistir, ser resiliente e ir para ação. Esses são os passos do perfil comportamental.
Eu dou muito bem isso nesse meu e-book, que é um livro que eu estou escrevendo sobre isso, que quem segue esses passos não tem erro, tá, gente? Eu sei porque eu passei por esse caminho, eu tenho várias empreendedoras que estão nesse caminho, eu tenho mentorandas que hoje transformaram vidas porque só fizeram seguir esse caminho aqui. O que eu estou dizendo desse perfil não é mágica, é realidade, e vocês têm que ter consciência de que vocês têm que seguir esse caminho. O que é que o mentor faz? Ele te mostra o caminho para você seguir. E cabe a vocês a caminhar nesse caminho e seguir esses passos. É difícil porque nós temos alguns hábitos que são enraizados pela cultura e pela sociedade e pela nossa família. Mas se você tiver consciência de que se você revisar todos esses passos e for mudando aos poucos, devagar e sempre, né? Como ele mostrou no videozinho aí do Cebolinha, Cebolinha precisou crescer para entender que ele não poderia realizar aquele sonho de imediato de pegar o ursinho da Mônica, mas que ele ia chegar um momento que ele ia conseguir estar com ela. Porque o sonho dele era ela, não era o ursinho dela. Ele queria incomodar ela. Então ele precisou ficar adulto para visualizar isso. Mas a gente aqui já somos adultas, então a gente tem que entender que um sonho pequeno vai crescendo, vai chegando ao nível de que se você seguir esses passos, ele vai ser realizado. É uma questão de persistir, ter resiliência, acreditar, mas antes de tudo começar a agir. E esse agir passa por esses R's que eu te falei. Reconhecer, que é ter a consciência financeira, registrar, revisar e realizar. Tá? Toda vez que você reconhece que você precisa entender a situação não é favorável, ou a situação é favorável, você tem que ter consciência de que se ela está favorável ou não, o que é que você precisa melhorar. Então, se ela estiver favorável, Mônica, eu preciso fazer o quê? Você precisa ter consciência de que ela pode melhorar mais. E aí você vai, dentro da sua condição favorável, melhorar a sua situação financeira mais ainda. E se ela estiver desfavorável, você tem que ter consciência que você precisa mudar. E que para mudar, você precisa planejar, ter o planejamento financeiro para concretizar. Então, você vai registrar na planilha que eu passei para vocês, né? Que eu dei aqui para vocês. Você vai registrar todas as suas receitas, todas as suas despesas. Você vai controlar os seus gastos. Você vai começar a ter uma visão clara que o dinheiro não vai embora, ele muda de mão. E você vai começar a entender que seus hábitos de consumo precisam ser melhorados. E depois que você registrar, toda vez que você revisa, você analisa suas finanças, você tem mais consciência de quanto você pode economizar. Porque tem gastos, como eu falei na minha última aula, que são vícios de consumo. E o que é vício de consumo? Ah, eu adoro aquele sonho da padaria, que teve uma mentoranda aqui que falou, né? Uma aluna aqui que falou. Ah, toda vez que eu vou comprar pão, eu tenho que comprar o sonho. Se isso é um vício de consumo, se você for comprar um pão uma vez e não comprar o sonho, você vai ver que na outra vez que você for, vai estar muito mais fácil você desvincular o pão do sonho, né? O pão do doce, ou o pão da pipoca, ou o pão do picolé, não sei. O sonho, o vício de consumo que você tem pode ser várias coisas. Mas se você desassocia aquilo como uma rotina e como hábito, você consegue evitar esse gasto, que não é muita coisa, mas que quando você vai juntando todo dia ou todo mês, no final você vai ter um gasto economizado em proporção maior do que aquele que você pensa. Tá? Às vezes, R$ 1, R$ 2, para a gente que lida com dinheiro, acha que é pouco. Mas eu tenho um vídeo que eu depois vou botar para vocês, do tio Patinhas. O tio Patinhas dizia o seguinte, que cada moeda economizada para ele era um cofre a mais que ele teria que guardar. Então, assim, quando a gente economiza, o futuro fica muito mais seguro, porque você sabe onde vai buscar aquele dinheiro. Quando você não economiza, você gasta, não vê, e você fica com o futuro incerto. Então, guardar, revisar vícios de consumo, economizar e otimizar gastos é uma questão de inteligência financeira. Ser inteligente financeiro nada mais é do que saber que a balança de quanto você gasta para o que você ganha tem que estar equilibrada. Então, quando você começa a realizar isso, planejar, botar em prática, você consegue alcançar seus objetivos de forma consciente. E isso transforma você num investimento poupador. Você termina tendo um hábito de ser poupança. E eu dei ideias aqui para a gente fazer isso, né, meninas? Eu dei ideias de caixas
que vocês podem estar. Se não tem conta em banco digital, que tem aquelas caixinhas, aqueles locais de botar, de colocar o potinho, né, no caso do Nubank, ou outros bancos que tem como você colocar em caixas de virtuais ou digitais, você pode. Então, aí vocês podem estar economizando através de caixas, tá? Vocês podem botar em pequenos blocos, em caixinhas, em latas. Vocês fazem a forma que vocês queiram identificar. O que eu aconselho? Quando você trabalha com autonomia financeira, você pode estar tendo ideias para que aquele dinheiro não seja mexido. Eu comecei pagando boleto, porque eu era obrigada a guardar. Então, eu me identifiquei uma gastadora compulsiva e eu não conseguia guardar por livre e espontânea vontade. Eu tinha que guardar com livre pressão, né? E a minha pressão era um boleto. Como eu conseguia pagar um boleto e ficar feliz, eu comecei a fazer um boleto de consórcio, boleto de previdência. Eu me obrigava a guardar dinheiro. Quando eu criei esse hábito de guardar, e aí eu venho trazendo aquele 50, 30, 20 que eu trouxe para quem assistiu a última aula, que é 50% para você pagar suas despesas básicas, 30% para você pagar o supérfluo, né? Uma saída, um lazer, uma roupa, uma maquiagem, e os 20% para você ou guardar ou disponibilizar para pagar dívidas. Quando a gente começa a identificar esses 50, 30, 20, esses 20 você pode muito bem guardar da forma que mais for viável para você, tá? No meu caso, eu guardei os 20 com boleto. E eu consegui guardar dinheiro e ao ponto de eu não precisar mais pagar boleto. Eu agora já tiro meus 20, já me pago guardando. Já boto no investimento, em um fundo, em um CDB, que eu vou falar sobre essa linha de investimento com vocês, que são linhas que você pode estar guardando todo mês um dinheirinho e que rende bem, que é confiável, que não vai tirar o seu dinheiro, não vai diminuir seu capital. E você vai estar sempre aumentando o bolo com esse pequeno aporte todo mês de 20% do seu salário, tá? Quem é evangélica, que tem que pagar dízimo, tem uma colega, tem uma mentoranda minha que é evangélica, ela me perguntou, Mônica, eu tenho 10% do que eu ganho para o meu dízimo, e aí? Não tem problema. Você vai tirar desses 50, 30, 20, você vai tirar os seus 10% do dízimo, porque é uma obrigação tua com a tua igreja, e 90% do que você recebe, você vai distribuir em 40, 30, 20. Simples assim, tá? Os 10% é uma obrigação sua, então você tem que alocar ele nessa administração, nesse planejamento. Então, assim, eu pedi para vocês evitarem impulsos, né? Buscar informação de fazer investimento e contrair dívidas. Eu dei algumas atividade para vocês, né? Para quem estava na minha última aula, para conseguir se equilibrar e fazer disso uma rotina. E aí a gente vai analisar o financeiro. E esse perfil financeiro é que eu quero ver com vocês. Quem conseguiu fazer essa atividade que eu dei? Alguém aqui conseguiu fazer? De anotar, trabalhar a planilha, ou ter ideias de do qual é o perfil que gosta de gastar e não gosta de guardar. Alguns de vocês fizeram isso? Pode abrir o áudio aí e comentar, viu? Quero ouvir vocês agora. Rosana, essa atividade não estava no grupo. Eu dei na aula passada para as meninas que estavam, pedindo a elas que, quando eu cheguei nessa análise do perfil, fazer o registro. Então, por isso que não estava no grupo. Eu acho que a aula passada ainda não estava gravada para colocar, para vocês assistirem. Eu acho que vai ainda para vocês no grupo lá gravada. Foi isso, o Lu também não participou. Teve muitas meninas que não participaram da aula passada, por isso que eu estou dando uma revisão. Quem participou da aula passada, eu pedi para identificar o seu perfil. E eu vou replicar aqui para vocês. O que é esse perfil? Você tem que saber se você é um perfil de que você gosta de guardar dinheiro, se você tem o hábito de guardar, ou se você não consegue guardar, você prefere gastar. Esse perfil financeiro, você tem que ter consciência de como você lida com dinheiro.
Meu perfil é de gastar. Então, assim, quem tem um perfil de gastar, eu dei dicas de se organizar através de um vídeo que é o 50, 30, 20. Quando você assistir a próxima, essa aula gravada, você vai ver que esses 50, pronto, meu perfil de gastar. A maioria das pessoas empreendedoras tem o perfil de gastar. Eu tinha o perfil de gastar e eu consegui me controlar fazendo essa ferramenta que eu passei para as meninas. E qual é essa ferramenta? Primeiro, você tem que ter consciência, tá? Você tem que ter a consciência de que seu perfil é de gastar. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a identificar que você precisa mudar esse perfil. Esse perfil de gastar faz você se boicotar. Então, assim, não é que você vai parar de gastar, mas você vai ter que ter consciência que esse perfil tem que ser transformado em econômico também. Você vai poder gastar, mas de forma inteligente. E o que é que eu explico nisso aqui? Para você mudar esse perfil, você precisa ter consciência, e aí eu venho com aqueles 3 R's que eu dei aqui no slide anterior, que é esse slide aqui. Vocês precisam fazer esses passos, que é guardar os 4 R's. Reconhecer, registrar, revisar e realizar. Esse meu e-book, eu vou jogar aqui para vocês no grupo, e esses slides está tudo no meu e-book, tá? Eu dou aula neles com esses slides. Então, assim, vocês não vão precisar copiar nada agora, porque vocês vão ter no e-book, vai estar no livro. Mas quando você começa a se reconhecer, que seu perfil, identificar que seu perfil é de gastar, você começa a ter no saber que tem que estar registrando o que você gasta para identificar através da planilha financeira que eu vou montar também no grupo de novo para vocês. Esse perfil tem que começar a ter controle disso. Porque esse perfil de gastar faz você gastar sem se planejar. E aí você não consegue ter um controle financeiro inteligente. Com isso, você termina devendo mais do que você ganha, você gasta mais do que você ganha, e você termina tendo uma dependência financeira. Isso é que faz você se descontrolar. É isso que faz você não ter inteligência emocional para lidar com o dinheiro. Então, o primeiro passo para um planejamento financeiro é você começar a se reconhecer. Você tem que entender quem é você. Essa mentalidade do dinheiro, como que você vai mudar? É você começando a usar esses passos que eu estou te dando. É reconhecer que você tem esse perfil de gastar, registrar a partir de agora tudo que você vai gastar, você vai ter que ter esse controle, revisar esses controles, analisar essas finanças mês a mês, para identificar os padrões de gastos que você tem, os vícios de consumo, e aí começar a economizar através de pequenas coisas que no dia a dia você não via para otimizar os seus ganhos. Isso tudo você vai estar realizando o seu planejamento financeiro, com metas, com corte de despesas desnecessárias, poupar de forma consciente para alcançar esse objetivo. É isso que eu ensino a vocês, tá? E esses pilares, eu digo que primeiro, você se reconhecendo com o perfil financeiro, a gente vai poder influenciar diretamente nas suas decisões com o dinheiro. E quais são os perfis que eu tenho aqui? Conservador, moderado e agressivo. Então, esses perfis dizem o quê, Mônica? Eu sou uma pessoa conservadora. Eu gosto de gastar pouco, eu sou controladora, eu não me arrisco muito, eu pago minhas contas em dias, mas eu também não ganho a mais por isso. Eu sou uma pessoa conservadora, mas tenho um perfil de econômica. Eu sou moderada, eu gosto de equilibrar risco, segurança, eu gosto de gastar e, ao mesmo tempo, conseguir dinheiro para pagar, e aí saio correndo para pagar de novo. E eu sou agressiva. Então, o que é a pessoa agressiva? A pessoa que gasta desmedidamente, tem tolerância a risco alto e termina não conseguindo guardar dinheiro. Então, a renda nunca vem, a busca pela rentabilidade nunca vem porque ela é uma pessoa que gasta mais do que ela ganha.
não ganha mais nada por isso, e para quem é agressivo, para quem não está nem aí e gasta porque tem tolerância total e não busca habilidade para ganhar dinheiro. Então, quando você chega nesses perfis aqui, você começa a ter clareza sobre esses objetivos, a gente começa a ver que suas dívidas têm que ter um orçamento eficiente para sair dela, tá? O que eu preciso para não ser inadimplente sendo empreendedora? Primeira coisa, os estudos mostram que nós, mulheres, temos altos riscos financeiros porque nós nos organizamos mediante a nossa casa, a nossa vida familiar, a nossa família, aos nossos filhos, aos nossos filhos. Nós focamos como empreendedora, como empresária, que nós somos CNPJ com CPF. Então, o que a gente geralmente faz? Atrasa pagamentos de despesas da empresa para cobrir uma conta de luz. Ou seja, você, ao invés de comprar um produto para revender, você tem que usar do seu recurso financeiro para pagar uma conta de água. A gente confunde muito isso. A gente termina embaralhando o que é o dinheiro para reinvestir no seu negócio e o que é o dinheiro para subsistência. E o que é que eu ensino com isso? Que a gente precisa estar sabendo que as despesas da empresa não são as mesmas despesas da pessoa física. Isso é muito importante, gente. Quando você começar a empreender, ou já está empreendendo, se você souber separar o que é da sua empresa e o que é seu, você vai ter rentabilidade nos dois lugares. Porque você vai priorizar as dívidas suas, independente das dívidas da empresa. Você vai ganhar dinheiro pela empresa, você vai se pagar, você vai pagar suas dívidas do CPF, da pessoa física. Deu para entender mais ou menos sobre isso? Tá dando para entender direitinho? Quando vocês têm noção de que as empresas básicas do seu negócio têm que andar separado das despesas da pessoa física, da empreendedora. Aí eu vou dar um exemplo básico, um exemplo claro. Eu tenho uma mentoranda que ela tem um food truck e ela compra lanches para vender. E ela compra os lanches e revende. Se ela não tirar no final do dia o dinheiro para comprar os lanches do dia seguinte para vender no food truck, ela tirar aquele dinheiro do giro dela para pagar uma conta de luz da casa dela, ela vai ficar sem dinheiro para reinvestir no negócio dela. Ou seja, no dia seguinte, ela não vai poder comprar o pão, a salsicha do cachorro-quente ou o hambúrguer para vender, porque os lanches dela, ela precisa comprar mercadoria. Ela precisa comprar matéria-prima, matéria básica para vender os lanches. Então, o que ela tem que fazer aí com esse dinheiro? Ela tem que ter consciência de que o que ela vendeu no dia, ela vai tirar 50% desse valor para guardar, para pagar as despesas básicas do negócio dela. 30% ela vai poder se pagar, que é o dinheiro dela. E 20% ela vai guardar para pagar alguma dívida ou algum investimento. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Ela vendeu no dia R$100. Vendeu lá de lanches, né? Hambúrguer, cheeseburger, suco de laranja do food truck. A diária dela no dia deu uma renda de lucro de R$100. Desses R$100, ela tem que saber que R$50 ela vai guardar para comprar a matéria-prima do negócio dela para o dia seguinte, mesmo ela tendo estoque, tá? Mesmo ela tendo mercadoria, ela tem que guardar esses 50. 30 ela vai pagar ela, esses 30 aqui é meu, porque eu trabalhei hoje o dia inteiro, ganhei esses 30, vou poder com esses 30 pagar alguma coisa lá em casa, e 20%, que é no caso R$20, ela vai ter que botar na caixinha de ou investir, guardar na poupança ou no investimento, ou pagar alguma dívida que a empresa esteja devendo no mercado. Gente, isso é muito importante que vocês entendam. O dinheiro do seu empreendedorismo, do seu negócio, não é todo seu. O dinheiro do empreendedor, ele tem que saber que custo fixo da empresa tem que ser primeira vez tirado para se pagar o empreendedor, o empresário. Se o empresário não tiver consciência de que uma sobrancelha que ele fez, vou dar um exemplo para as meninas do Embeleza aí. Vamos lá. Vocês trabalharam o dia inteiro no salão fazendo
design de sobrancelha. Atenderam 10 clientes, agora, amém, glória, né? 10 clientes foram atendidas, e cada design desse eu cobrei R$ 40. Eu ganhei R$ naquele dia. Gente, isso foi num sábado que tinha 10 pessoas para atender. É um dia bom, tá? É um dia bom. Você fez em um dia R$ 400. Mas se você pegar esses R$ 400 e gastar pagando a conta de sua água ou de sua luz, que está lá devendo três recibos, 2 recibos, R$ 200, R$ 400, você vai ficar sem dinheiro para o domingo, para a segunda. E aí, cadê o transporte de você ir para o salão? Cadê o transporte para você ir atender a sua cliente? Cadê o alimento para você poder se deslocar e chegar lá e vai ficar com fome? E se daqui a uma semana você tiver 3, 4 dias sem nenhum cliente, como é que você vai viver? Então, quando você tem consciência de que o que você vendeu naquele dia, de design de sobrancelha, ou de transista, ou de mel, nem tudo você pode usar. Você vai começar a guardar para nesses momentos de desafios que não tem cliente, ou não pude trabalhar porque eu estava meio adoentada, com virose. Eu tenho uma reserva de segurança. Mas, Mônica, como é que eu vou fazer uma reserva de segurança devendo o cartão de crédito e com dívida do SPC e Serasa me cobrando na porta? Tem que fazer isso. Simplesmente vai mandar essas dívidas esperar. Gente, dever não é vergonha para ninguém, tá? Dever é do Brasil. Você tem que ser inteligente e não pagar. Isso eu te digo porque eu sou bancária e te digo, o banco vive, sobrevive, SPC Serasa sobrevive, Lojas Riachuelo e Renner sobrevive, tudo sobrevive. O que se não sobrevive é seu negócio. Então, você tem que ter a frieza de quando você está devendo e que você está vendo que você não consegue pagar, você tem que ter a frieza de deixar para depois. Eu digo sempre, deixa para depois, mas não esquece. Porque aqueles 20% que você está guardando vai servir para você quitar essa dívida lá na frente. Só que não adianta você ficar tapando o sol com a peneira, cobrindo uma dívida, pegando outra dívida, porque isso vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir se administrar. E vai chegar no momento que você está mais endividada do que quando você começou. Então, o primeiro momento de desequilíbrio financeiro, de dívidas, você vai parar, ter a consciência financeira, você vai parar, você vai ter consciência da sua situação financeira e você vai planejar o pagamento daquela dívida. O que é que eu falei aqui sobre dívida? Dívida é para ser paga quando puder. Gente, nenhum banco vai na sua porta, bater na sua porta para tomar suas coisas, se você não tiver consciência de que você vai pagar quando puder. Porque o banco, ele vai te cobrar, ele vai te ligar, ele vai ficar todo dia 0800, 0800, telefone 4.000, não sei o quê. Só de ligar. Desliga. Desliga. Simplesmente desliga e parte para a próxima. Ó, teve um momento que quando eu digo que eu não falo que eu quebrei, mas teve um momento que eu fiquei no meu quando eu comecei a empreender lá no QG, no Carnaval, em 2004, que eu fiquei endividada, eu morria de vergonha, né? Porque a gente morre de vergonha, que a gente não sabe como paga, porque a gente não tem para onde tirar, então a gente tem que sobreviver. Mas aí eu fui começando a entender que o mercado financeiro é isso aí. Enquanto uns ganham, outros perdem. E se eu não tivesse consciência de que enquanto eu não pudesse pagar, eu ia ter que sobreviver, eu não ia passar por essa onda. Então, eu estou dizendo para vocês aqui o seguinte, a inteligência financeira para quem tem dívidas é priorizar o que vai pagar. Não é deixar de pagar, é saber quando e por que pagar. Tá? A gente, às vezes, tem que ter consciência de que algumas despesas, elas são deixadas para depois. Não tem como, gente. Ninguém vai sobreviver sem ter comida. Isso é despesas básicas. Ninguém vai sobreviver sem ter água e luz em sua casa. Isso é despesas básicas. Ninguém vai pagar seu aluguel. Tudo não. Ninguém vai deixar de pagar
o seu aluguel, porque senão vocês não têm onde morar, vão morar onde? Então, despesas básicas, a gente tem que botar na planilhinha lá como necessária. É a primeira coisa que a gente paga. É a primeira coisa que a gente paga. É água, luz, nem digo telefone, porque tem gente que vive sem telefone, mas você não vive sem casa, sem comida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nas despesas básicas, na planilha que eu mando para vocês, é colocar lá, necessária, que é 50% do que você ganha tem que ir para aquilo. Gente, acumular a conta de luz, é uma bola de neve, porque no mês que vem, a luz vem de novo. Acumular alimentação é você ir para o banheiro, botar para fora e comer de novo. No outro mês, você vai ter que comprar de novo. No outro dia, você compra de novo. Essas despesas recorrentes de comida, aluguel, luz, são necessários. Se você deixar embolar, chega um determinado momento que você não consegue pagar, ou despejada, ou você fica sem luz, ou você fica sem água, ou você não come, passa fome. Então, quando você ganha um dinheirinho, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em dia. E o resto, Mônica, dos outros 30% e 20% que você me disse, é quando dá. É quando puder. E aí, o que é que eu digo? Na planilha, priorize, simplesmente priorize suas necessidades básicas, que é pagar suas contas de luz, conta de água, conta de internet, porque às vezes a gente trabalha com internet, não tem para onde a gente fugir. A gente precisa da internet para ganhar dinheiro. Tem muita gente que trabalha no digital hoje, que está indo para o shopping para trabalhar no celular porque não tem dados móveis, né? Mas vai para o shopping para trabalhar lá dos dados móveis, para não ficar sem trabalhar. Então, a internet, quando você tem a comodidade de poder pagar um plano, você não vai sair de sua casa, você vai evitar o transporte, né, urbano para ir para um shopping. Pagar o cartão de crédito, eu vou chegar nele, Lu. O cartão de crédito, gente, é o seguinte: o cartão de crédito é uma dívida em que as pessoas exageram em compras recorrentes. A parcela 1, que junta com a parcela 2, que junta com a parcela 3, que junta com a quarta, com a quinta. Quando você vê, você tem 10 compras parceladas, cada uma se unindo contra você. Eu digo que cartão de crédito é as amiguinhas se unindo para te derrubar, né? Porque você faz o quê? Você compra, vamos lá, uma calça, você divide de 3 vezes. Aí você vai na farmácia, porque você precisa de remédio, teve uma enxaqueca, uma dor de cabeça, o que for, compra lá e divide em 2. Aí no mês que vem a 2 de 3 da calça, mais a 1 e 2 da farmácia. Sua conta de cartão, pois é. Sua conta de cartão de 1.000, quando juntas as parcelinhas, ela vira 2.000. E quando você tem um limite alto, isso fica desproporcional, porque você não tem o controle de quanto você está gastando, então isso vai passando. O que eu aconselho com cartão de crédito, e eu falo muito para minhas mentorandas isso. O ideal, para o nosso caso, que não temos dinheiro, estamos lutando aí para sobreviver, estamos correndo para empreender com sustentabilidade e isso, dividir, preferir pagar logo. Mas vamos lá. O que eu digo do cartão de crédito? O ideal para a gente que é empreendedora e que está começando agora. Quem tem linha de crédito apto, que tem cartão com limite alto, guarda ele. Ele é por um caso emergencial, tá? É uma televisão que quebrou, não tenho como comprar à vista, vou parcelar essa televisão porque é uma forma de eu comprar. É melhor do que eu ficar sem minha TV, estou dando exemplo. Então, esse cartão vai ser usado só para aquilo. Então, quando você tem um cartão de crédito com limite alto, guarda ele na gaveta e esquece que ele existe. Só vai pegar nele quando tiver realmente necessidade. Ou para investir em mercadoria para o seu trabalho. Vou dar um exemplo. Você é uma empreendedora da beleza e precisa comprar mercadoria. Para você ganhar dinheiro, você precisa investir. Então, o cartão de crédito vai ser um investimento para o seu negócio. Aí ele é utilizado. Mas, gente, para quem tem renda de empreendedor, que um dia tem, no outro não tem, ou às vezes tem, mas tem num volume menor do que necessariamente teria. Se você ficar usando para as despesas básicas, paga uma coisa aqui, paga outra ali,
e divide de 2 aqui, divide de 3 ali, e chega um momento que você não vai conseguir pagar. É utopia, é ingenuidade, é desconhecimento financeiro e é você se enganar. Eu falo sério com vocês nisso porque eu me enganei muito quando eu era mais jovem. Hoje eu não faço mais isso, mas quando eu era mais jovem, ter limite alto de cartão é utopia. O que é utopia? É se achar sem ser. É achar que pode sem ter nem como pagar. E os bancos, eles não são responsáveis pela sua consciência financeira. Eles fazem você gastar. Eles te dão crédito com o intuito de ganhar. Eles não estão fazendo isso de graça. Eles querem ter vocês ganhando, comprando e gastando e se endividando, porque é ali que sai o lucro deles. É dali que eles vão te cobrar juros maiores quando você for lá renegociar. É dali que eles vão parcelar a sua fatura em 10 vezes e vão cobrar juros em cima de juros. Juros altos, desproporcional. Então, eu vou falar três vertentes de cartão de crédito aqui para quem está me assistindo e cada um se coloca nesse lugar e descobre o que vai fazer. Primeiro, quem é consciente do cartão de crédito é uma dívida. E aí eu dou até risada porque eu tenho uma filha de 19 anos, o Nubank mandou para ela um cartão de crédito de R$ 200. Ela pensou que tinha ganhado o cartão, né? Porque o Nubank foi e deu. Ela simplesmente gastou os 200 e não pagou. E aí o Nubank fez o quê? Negativou o nome dela. E aí ela veio recebendo cobrança. Minha mãe, estão me cobrando uma coisa que eu não usei. Como assim você não usou? Minha mãe aqui, ó, R$ 200 o Nubank me deu e agora está dizendo que eu tenho que pagar. A ingenuidade da gente, é muito grande. Eu fiz Alana, R$ 200, você acha que é dar de graça para você? Qual é o banco que dá dinheiro de graça? Nenhum. Não existe dinheiro, nem Silvio Santos dava dinheiro de graça. Silvio Santos era o que mais cobrava, era o que mais ganhava com o povo. Aqueles aviãozinhos dele nada mais é do que Jacuti, do que o carnê da casa própria, que ele ganhava com juros e correções monetárias. E o povo ia para lá achando que estava ganhando dinheiro. Nem Silvio Santos dava dinheiro de graça, gente, principalmente banco. Esses R$ 200, eu disse para ela, Lana, esses R$ 200 não é dado, não. Ele te dá um cartão para você utilizar e pagar, que ele ganha nisso aí. Ela achou tão absurdo que quem teve que pagar fui eu, né? Porque ela não tinha dinheiro para pagar. Eu paguei os R$ 200 dela e proibi ela de ter cartão. Porque ainda não trabalha, tem 19 anos. Para que cartão de crédito? Se ainda ganha mesada. Então, a gente tem que ter consciência de que cartão de crédito ele é bom quando você sabe para que ele vai ser usado. E aí eu venho com esses 3 perfis de cartão de crédito que eu vou dizer aqui. O primeiro, para aquelas pessoas que sabem se controlar e que usa ele de forma inteligente, que é o quê? Essa forma inteligente. Comprei, parcelei, vou pagar de vez no mês tal, e esse dinheiro que eu ia gastar à vista eu vou botar em uma poupança. Quem é que faz isso aqui? Difícil. Ninguém. O dinheiro que você comprou, que você poderia comprar à vista, você não guarda, você gasta. E ainda criou uma dívida para o mês seguinte. Então, quando você tem consciência que o cartão de crédito é uma dívida, você se programa para pagar, beleza, você pode usar. Eu tenho mentorando as minhas que tem limite de cartão de crédito de 20 mil e no mês ela gasta 5, mas ela ganha 15. Ela paga um terço de cartão do que ela ganha. Ela tem consciência de que ela tem uma renda alta e que ela paga um cartão de 5 mil. Mas imagine se ela tem um cartão com limite de 5 mil e ela ganha 2, 3, 4. Se ela gastar os 5, ela vai pagar? Não vai. Ô, Então, professora, oi. posso falar? Oi, pode. A senhora tá falando isso de cartão de crédito, né? E eles, assim, ainda obriga a gente gastar, tipo, o valor todo. Eu tava com cartão, aí eles estavam aumentando o limite. Aí depois eu não tava usando o limite, chegando a usar o limite todo. Aí eles mandaram uma mensagem para mim dizendo que tava vendo que eu não tava usando o limite, então ia reduzir esse limite. Aí eu peguei e falei, opa, aí eles obrigam a gente a usar o limite que ele tá dando. Tipo, pra Pois gente é. se, como a senhora falou aí, pra gente se embaralhar mesmo.
Mas ele ganha sim, Eve. Como é que funciona o cartão de crédito, gente? Eu vou explicar. Porque quem não é da rede bancária não entende como é que funciona. O cartão de crédito é uma bandeira, que é uma operadora financeira. Ela é uma financeira. Não sei se muitas de vocês não devem ter ouvido falar. Crefisa, Finasa, BMG, tudo isso é financeira. O cartão de crédito é um fintech financeiro. Ela tem uma bandeira, que é a Visa e a Master, que patrocina, mas quem está por trás dessa bandeira é um banco financeiro. É uma financeira. Então, o que é que eles fazem? Eles te dão um limite com o propósito de que você use. Porque é aí que eles vão ganhar. Não é de graça. O cartão de crédito não tem juros, como as pessoas às vezes... eu estou pagando que não tem juros. Tem, gente. Sabe por que que tem? Porque se você for comprar em qualquer loja e disser assim, não, vou pagar à vista, a pessoa te dá desconto. Então, por que que a pessoa está te dando desconto se o cartão não tem juros? Era para usar o mesmo valor do cartão. Não era isso? Só que eles enganam. O consumidor é enganado quando vai para uma loja dessa, que a pessoa diz assim, à vista, 10% de desconto. No cartão, valor sem desconto. Ele está te dizendo, amiga, os seus juros, quando você passar no cartão, está embutido. Toda vez que você chegar em uma loja, que você perguntar, à vista tem desconto, e a pessoa disser tem, não passa no cartão, gente. Que o cartão está com juros. Não tem outro. Você estaria ganhando muito mais se estivesse pagando no dinheiro. Às vezes como eu trabalho com educação financeira, eu faço muito testes em lojas. E aí, às vezes, eu vou numa loja e eu vou comprar um sapato. Aí eu faço o teste, né? Tô lá com o meu cartãozinho, chego lá e falo assim, quanto é que é esse sapato? 120. No cartão divide em quanto é sem juros? Aí a pessoa faz em 3. Se eu pagar à vista, isso é por 90. Cara, você está querendo me dizer que esse negócio está com desconto? Por que 120 dividido por 3 não está com desconto? Porque os juros de 90 para 120 já está no cartão. Então, 3 vezes sem juros é mentira. É mentira. Está te enganando. Porque se fosse sem juros, seria o valor de 90 no cartão. Correto? Então, eles enganam a gente. O consumidor é enganado todo dia. E se não tiver conhecimento que, às vezes, no cartão, você está pagando praticamente um outro objeto daquele, porque ali está embutido a taxa de antecipação do cartão, a taxa que o comerciante está pagando da maquininha, o aluguel da máquina. O consumidor é enganado porque nós, comerciantes, empresárias, nós, empreendedoras, temos que tirar isso de algum lugar. Nós que somos empresárias, empreendedoras, vamos ser empreendedoras, a gente tem que entender que tudo tem um custo. Se você passa na maquininha para o seu cliente, você vai ter o custo da máquina. Você vai jogar para quem esse custo? Para o consumidor. Não é isso? Para o seu cliente. Então, nós, como empresários, temos a obrigação de saber que quando a gente vai passar na máquina para um cliente, aquele custo da máquina tem que estar no objeto que a gente está vendendo ou no serviço que a gente está prestando. Porque senão a gente tem prejuízo. Se coloque no lugar do comerciante, do lojista, quando você vai passar seu cartão, que você vai ver que não é sem juros. E se você estaria querendo economizar, primeiro passo que você tem que perguntar é, se não for no cartão, tem desconto? Porque aí você já vai estar testando isso. Já vai estar testando. Outra coisa que eu falo sempre do perfil de cartão de crédito. Se você chegou num local sem desconto ou no cartão, é o mesmo valor. Tá? Vamos lá. Fui na farmácia comprar um remédio e a farmácia não dá desconto. Nem com aquele clube lá dá desconto. É o mesmo valor do cartão. E aí, o valor do cartão o valor do remédio é 150. Joia. Não tem desconto. Não vou pagar juros. 3 vezes dividido de 50 eu consigo pagar. Vou comprar meu remédio no cartão. Com a consciência de que 3 parcelas de 50 vai juntar esses 50 com a outra parcela que você vai fazer. E se você tem uma renda limitada de R$1.000, se você botar 10 produtos dividido de 3 vezes, vai chegar a quase o que você ganha por mês. E você vai ter que priorizar para o cartão do que pagar a tua luz, tua água, porque seu cartão está quase estourado. Gente, isso é consciência. Na hora de comprar, evitar o impulso, evitar comprar sem pensar.
Eu tenho uma técnica que eu quero que vocês gravem aí, vocês anotem e utilizem. Eu digo que a técnica dos 30 segundos, 30 minutos e 3 horas. Anote aí. Técnica dos 30 segundos, 30 minutos e 3 horas. Como é que funciona isso? Tô na rua, vou sair, vejo lá uma bolsa. Sou apaixonada por bolsa. Quem estava lá presencialmente ouviu eu falar, né? Que eu amo bolsa. Eu não posso ver uma bolsa que eu quero comprar. A bolsa, às vezes, é o sonho de consumo de Mônica. Só que eu tenho preço para tudo. Primeiro passo, bote preço para tudo. Mônica, como é que eu faço para botar preço para tudo? Bote no seu cronogramazinho lá. Eu amo bolsa, mas eu só compro bolsa até R$300. Mais do que isso, eu não compro. Bote aí. Pronto, isso. Eu só compro até 300. Isso. Ah, eu gosto de perfume. Eu sou apaixonada por perfume importado. Eu amo Jadot, eu amo Gabriela Sabatini, mas eu não compro perfume acima de R$500. Aí eu boto lá. Perfume, até 500. Faço um sacrifício e compro. Calça jeans, no máximo 150. Tá lá, ó, bem escrito. No meu planejamento financeiro, se vocês puderem ver um dia, eu vou mostrar. Tá bem detalhado lá, gente. Eu boto limite para mim. Eu boto limite para tudo. Mônica, mas você ganha bem, você é rica. Não interessa. Eu tenho limite para tudo. Se um dia eu ficar bilionária, eu vou ser tipo Patinhas, porque eu vou ter limite para tudo. Então, assim, se a gente começa a se conscientizar, isso é consciência financeira monetária. Então, o que é que acontece? Meu marido, ele gosta de sapato. Né? Eu gosto de brincar até, eu digo que ele foi criado descalço, porque não pode fazer um pé de sapato de tênis que ele quer comprar. Só que ele comprava sapato, cada pé de sapato que você quer ter no seu armário é quanto? 10 pares, 15 pares? Bote um limite. E ele começou a se conscientizar disso. Hoje ele já não compra como comprava antigamente, porque ele se limitou à quantidade de pares de sapato. Eu coloquei a meta para mim. Eu quero 5 bolsas. Né? E aí, quando eu chego nas 5, eu faço o quê? Quem tem ideia aí para identificar o que é que eu faço quando eu chego na 5ª bolsa? Troco. Eu faço o quê? Um brechó das minhas bolsas. Eu vendo a primeira bolsa mais velha, a mais antiga, eu dou. Eu boto um bocado de escova de dente, pasta de dente, material higiênico, chego nas moradoras de rua e dou de presente. Eu faço a bolsa solidária. Isso é uma energia de renovação, porque eu me limitei até para que eu quero mais do que 5 bolsas. Ai, para ficar olhando no guarda-roupa, ela lá impactando minha roupa de botar coisa. Para quê, gente? Isso é supérfluo, isso não é necessário, isso é uma energia retraída, é uma energia de acumulador, é uma energia de escassez. Quando você troca a energia por uma outra melhor, você compra outra bolsa muito mais linda e você está fazendo um turnover, que a gente chama de liberação energética da sua prosperidade. Então, quando vocês fizerem essas limitações, e aí eu venho nesse prazo dos 30 segundos, 30 minutos e 3 horas. Vamos lá. Mônica, saio com meu cartão de crédito, que é errado, tá? Hoje eu não ando com cartão de crédito, nunca, quer dizer, andava. Quando eu tive prejuízo, que eu me vi sem R$1 no bolso e totalmente devendo a Deus, o mundo e o papagaio, eu fiquei sem cartão. Quando eu fiquei sem cartão, eu fiz para mim, se eu vivo sem cartão hoje, por que quando eu voltei ativa e ter dinheiro, eu vou usar? E aí eu me controlei no cartão. Eu só uso o cartão quando eu vou comprar uma coisa que o meu dinheiro naquele mês não dá para comprar à vista. Aí, óbvio, eu divido 3, 4, mas aí meu cartão, eu vou lá na gavetinha, pego ele, passo e jogo ele lá de novo. Gente, isso é consciência. E como é que acontecia comigo quando eu não tinha essa consciência? Eu estava com cartão de crédito, eu ia passar, sei lá, não ia passear no shopping, porque eu odeio passear no shopping, até porque eu acho que quando você vai no shopping, você termina comprando, então eu evito comprar. Mas eu vou na Avenida 7. Adoro passear na Avenida 7, vou lá no Relógio São Pedro, Piedade, aquelas ruas, todo mundo comprando, vendendo. Aí passo, vejo lá um biquíni. O que é que eu penso? Eu antigamente, a Mônica de antigamente chegava, quanto é que é esse biquíni? Gostei, vou comprar. Comprava. Hoje eu penso assim, 30 segundos.
Esse biquíni tá bonito. E aí, será que eu preciso dele agora? Aí eu tô contando aqui, 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem o vendedor, né? E aí, dona, vai levar o biquíni? Vamos levar, não sei o quê. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui na frente, e aí vem pros 30 minutos. Eu venho aqui na frente, daqui a meia hora eu volto. Aí saio do vendedor, ando, vou para outro lugar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Se minha cabeça ficar pensando no biquíni, meia hora depois, eu penso em voltar. Já se passou 30 minutos. Aí eu vou, meia hora depois, poxa, aquele biquíni tava bonito. Ah, eu acho que eu tô precisando desse biquíni, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar esse biquíni. Bom, vamos lá. Se eu estiver precisando do biquíni, eu vou voltar e vou comprar, porque eu não tenho um biquíni para comprar esse domingo, vou ter que comprar. Se eu não estiver precisando, o biquíni é até bonito, mas será que eu posso ficar sem ele mais umas 3 horas? Aí eu coloco às 3 horas. 3 horas é o quê? Deixar para depois. Tudo que a gente deixa para depois não é necessário, é supérfluo. 3 horas depois, você acha que eu voltei lá para comprar o biquíni? Quem acredita que eu voltei para comprar o biquíni? Não voltei. Não precisava, eu tinha 2 biquínis na gaveta que eu ia viajar, podia usar. Para que eu ia ter o terceiro? Aquilo ali era vaidade, eu queria ver, o biquíni era bonito, era um modelo diferente e tal. Se um dia eu estiver realmente precisando, eu vou nele lá e compro. Quando vocês tiverem compra por impulso, gente, vocês analisem primeiro 30 segundos, passou, contou no relógio. 1, 2, 3, conta mesmo. Não sei se eu estou precisando, estou contando aqui para ver se eu estou precisando, peraí. Você vai se arrepender e não vai comprar. Meia hora depois, piorou. Você vai ficar começando a dizer, não, é que eu não preciso mesmo, eu estou aqui na dúvida porque eu não preciso. 3 horas depois, você não vai comprar, porque se você tivesse comprado, seria por impulso. Agora, se você tivesse necessidade, estou realmente sem um biquíni, na mesma da hora, você ia contar 30 segundos, você ia dizer, não, realmente, eu estou sem nenhum na gaveta, preciso levar esse biquíni. Agora eu vou perguntar, negociar preço. Aí você ia para negociar preço, pagar no cartão, no dinheiro, o que fosse. Então, essa compra do impulso é o que tem um impacto maior no cartão de crédito. Sabe por quê? Porque o cartão é poder de compra. O cartão te dá autoridade para você chegar lá e pá, paguei. E depois? E depois? Você entendeu? Então, tudo que você pensa que o cartão de crédito pode te trazer de benefício de compra rápida, ao mesmo tempo, é um endividamento futuro. Porque isso vai estar virando uma bola de neve para você no futuro. Gente, vamos ser racionais. É difícil para quem tem a mentalidade de gastar. Para quem tem mentalidade de gastar, tem que saber evitar o gasto. E eu dei 3 dicas para vocês aqui. A primeira, bote limite para tudo. A segunda, só compre realmente se for necessário, não for por impulso. Então, aí você vai nos 30 segundos, 30 minutos e 3 horas. E o terceiro, não leve o cartão com você para onde você for. Ah, Mônica, eu não tenho cartão de crédito porque eu estou com o nome sujo, o cartão quebrou. Ótimo. Se organize para comprar à vista. E como é que você faz isso? Aí a gente vai para o segundo passo que eu vou estar ensinando para vocês. Como é que eu vou comprar à vista se eu não tenho um cartão de crédito? E eu botei assim, o cartão de crédito deve ser ligado, não vilão. Use apenas se puder pagar a fatura integral. Gente, a fatura integral do cartão de crédito, se você não pagar, aquele valor é calculado em dobro e jogado na sua planilha no mês seguinte, com juros já incorporados. Se você atrasou o cartão de crédito um dia, você já tem esse problema. Sim, desinstalar aplicativos de compra. Na verdade, esses aplicativos, eles são um gatilho para quem gasta, tá? É um gatilho para quem compra. Por quê? Eles já botam lá que no dinheiro você pode pagar no Pix. Você pode pagar no Pix nos aplicativos. Só que ninguém vai separar um dinheiro para comprar no Pix. O pessoal prefere botar lá. E agora o Shopee ainda veio com coisa pior. Ainda botou um crediário com a taxa de juros de 12%. E todo mundo vai nesse crediário aí, botou o limite de crédito para mim. E todo mundo vai nesse limite de crédito do Shopee, que paga 12% de juros quando compra parcelado. Então, gente, primeira coisa, eu não digo desinstalar aplicativo de compra, porque assim, às vezes você quer comprar
uma coisa para sua casa, que só vende no Shopee, né? Uma besteira, uma coisa importada, não sei. É ter consciência de que você for comprar, compre no Pix, compre à vista, separa o dinheiro. Ah, eu olhei lá, eu vi um óculos maravilhoso, R$ 100. Vou separar o dinheiro para comprar isso em 3 vezes. Vou guardar 30. Quando fizer R$ 90, eu compro. Você começa a poupar para comprar, gente. Isso é a forma correta de comprar parcelado. Só que a gente não faz isso, né? E aí termina fazendo o quê? Usando o cheque especial. Quem tem conta corrente em banco com cheque especial, cancele. Gente, cancela o cheque especial. O cheque especial é roubada. Os juros são altíssimos, tá? Você fica achando que não vai precisar. Aí a primeira dor de barriga que tem, você vai lá e usa. Eu tenho uma renda boa e eu não tenho um cheque especial. Meu gerente faz assim, ó. Mônica, vamos botar um cheque especial, vamos qualificar a tua conta. Não quero. Porque a última vez que eu me enrolei com o cheque especial para eu pagar, deu trabalho. Eu tive que dividir o cheque especial em 12 vezes para ficar livre de uma coisa que eu nem sabia como é que eu tinha usado. Eu nem sabia como é que eu usei aquele cheque especial. O limite do especial lá, que os juros entrou sexta, entrou um monte de coisa, eu não sabia nem o que era aquilo. E eu tive que parcelar para viver sob controle. Então, eu não tenho cheque especial e não aconselho quem quer se administrar. A primeira coisa que tem que fazer é ir no banco e pedir para parcelar e cancelar cheque especial. Chega para o seu gerente e diz assim, ó, esse limite que está aí, eu quero pagar e quero que você tire. Tem gerente que vai dizer assim, vamos botar R$ 100, R$ 200. Medo, engano, porque você vai botar R$ 100, R$ 200, ele vai aumentando aos poucos, quando você vê, tá 1.000 de novo. Então, o ideal é que você não use cheque especial, tá? E se pegou cheque, pega o empréstimo para liquidar o cheque especial. Por que isso? Porque o empréstimo, ele tem juros parcelados. Ele é uma coisa fixa. Não tem juros em cima de juros capitalizados. Então, você pega um parcelamento, qualquer tipo de empréstimo que você vai pegar, para liquidar o cheque especial. Se você pegar o cheque especial, empréstimo de CDC, que sempre botam lá, né? R$ 4.000, R$ 5.000 com juros de 12%, o povo vai lá e pega. Gente, se você for pegar para não pagar, ótimo. Mas se você pegar para pagar, você vai estar pagando aqueles 5.000 em 10 vezes, multiplicou em 2, você vai pagar 10. De 5, você vai pagar 10.000. Qual é a dívida que eu aconselho que vocês queiram ter e que aí eu acho importante? É se você está pagando aluguel e quer financiar um imóvel. Por quê? Porque ao invés de pagar aluguel, você vai estar pagando uma coisa para você. Aí você vai financiar um imóvel e não tem dinheiro. E tem taxa de juros hoje de imóveis bem baratas que você pode financiar a sua casa própria sem precisar pagar os juros altos. Então aí você vai pagar a prestação da sua casa, mas não vai pagar o aluguel. Você vai estar trocando uma dívida pela outra. Não é uma dívida aleatória de capital de giro, nem de dinheiro que você pegou para pagar uma outra dívida. Muitas mentorandas me procuram porque querem pegar empréstimo para pagar cartão de crédito. Gente, isso não existe. Você vai pegar uma dívida com juros de 12% para pagar um cartão de crédito, para depois pegar o cartão de crédito e usar, e ficar com 2 prestações, o cartão de crédito e a prestação do empréstimo de novo, você vai se enrolar. Então, o que eu aconselho? Se você quer acabar com o cartão de crédito, você parcela o cartão de crédito, paga ele e para de usar. Mas não pegue o empréstimo para pagar cartão de crédito. Porque isso, a não ser que você vá quebrar o cartão de crédito e não usar mais. Você vai ficar com a dívida do parcelamento do empréstimo. O que você não pode fazer é você acumular essas 2 dívidas, porque essas 2 dívidas vai criar um acúmulo de dívidas com você, que você não vai conseguir dar conta lá na frente, no futuro. Entendeu? Então, quando você tem essa consciência de que você não pode estar aumentando o seu passivo de juros, aumentando sua dívida, você termina se economizando financeiramente. Ô, Mônica, eu já estou devendo tudo. Já não tenho mais como pagar. O que é que eu faço? Aí você vai para o plano B. Qual é o plano B? Não pagar e negociar tudo. Renegociar dentro das condições que você pode pagar. Não é fazer loucura para pagar. É renegociar dentro das condições que você pode pagar, que você pode cumprir, que
Você pode honrar. Isso é inteligência financeira. Não é se desesperar, é você botar no papel, e aí eu explico para todas as meninas, coloca suas dívidas todas no papel, que você não pagou, que está lá com o nome negativado, que tem lá o valor, e aí vai negociar um por um. Qual é a prioridade? Aquela que tem o maior juros. A que tiver maior juros é o que você vai primeiro negociar. Sobrou um dinheirinho, fiz um trabalho extra, vou procurar pagar o quê? Aquilo que tiver maior juros. Se for o cartão de crédito, o cartão de crédito. Mas se não for, for um empréstimo, qual é desses empréstimos que tem maior juros? É esse que você vai pagar. Porque aqueles juros, ele vai se acumulando, ele vai se capitalizando, ele vai tendo juros compostos, que uma dívida de 1.000, com uma taxa de 5%, vai parar em 2.000. Então, você tem que ter consciência. E aí, eu aconselho a vocês tirar um extrato de todas as dívidas que você tem e ver a que são mais caras. A que tem maior taxa de juros, a que termina muito mais longe, a que tem muito mais prazo, para você poder se organizar financeiramente e negociar com a instituição. É assim que você consegue se equilibrar de uma forma a não ficar devendo na praça. Gente, não é desesperadamente. Não é se desesperando, não é se alugando, se deitando. Isso eu quero poder pagar sempre aluguel, não, porque a minha meta é pagar algo que vai ser. Pronto, isso aí. Você tem que pensar nisso. Você tem que ter um capital para dar de entrada na sua casa e começar a pagar uma coisa que é sua, porque o aluguel é um dinheiro que você está pagando com um terceiro, não é seu. Tá? Então, assim, o que é que você tem que calcular? Qual é a sua renda hoje? Quanto é que você pode dispor por mês para pagar aquilo? Por isso, gente, vai passar para você saber economizar esses empréstimos. Analisar outras alternativas de investimento, analisar outras alternativas de juros menores. Quem tem dívidas tributárias? Vou dar um exemplo. A empresa, o CNPJ ou imposto de renda. Tem que negociar para pagar, porque é um juros muito alto esse juros tributário. Eu coloquei aqui, ó, calcular seus custos, tempo de atendimento, especificar corretamente seus serviços. Isso tudo parte para você ganhar dinheiro mais e economizar mais. Quem já trabalha hoje, quem já é empreendedora, que quer economizar, tem que saber cobrar bem, precificar seu serviço, seu trabalho, para ganhar mais e evitar dívidas maiores. Quem já tem a dívida, não tem jeito, sabe? É despejar, dispensar ela. Não vai adiantar você estar pagando um juros de 7%, 8% em uma prestação que você não está tendo visão de onde você vai pagar, se sacrificando, pagando juros com pessoas, para comprar comida, para comprar as coisas, e devendo. Vai fazer o levantamento de tudo que você deve e organizar isso de forma que você vai viver tranquilamente, quitando essas dívidas de forma inteligente. Eu coloquei nesse e-book quais são as dívidas que você tem que começar logo de antemão se ver livre. A primeira é cartão de crédito, a segunda é cheque especial. E a terceira, empréstimos com juros altos. Isso é saber trabalhar o valor do seu preço. Isso é saber trabalhar as suas dívidas. Tá? O crédito ele pode ser uma ferramenta poderosa para você equilibrar suas finanças, mas se você não souber usar a seu favor, você termina tendo um endividamento desnecessário. E aí você fica igual essa mulher aqui, ó, cheia de cartão, sem saber o que vai fazer. Olha a cara dessa mulher. Ela está cheia de cartão, mas ela não sabe mais o que faz, porque ela não tem noção de que cada cartãozinho dela aqui, ela poderia ter evitado. Isso vira um bola de neve. E aí eu venho para trazer um pouco de alegria de tudo que eu falei aqui sobre linhas de crédito. E aí eu falo o seguinte, hoje, as linhas de crédito para o empreendedor são linhas boas, linhas do governo federal, tá? O governo federal está dando empreendedores, empreendedoras que querem crescer, que querem ganhar, ampliar o seu negócio, ou investir numa renda extra, fazendo empreendedorismo, linhas de crédito para os empreendedores. E eu estou falando de
Como eu acabei de falar, quem não tem crédito sustentável não se equilibra financeiramente. Ao mesmo tempo que eu falo isso, quem tem crédito de forma a saber como investir, consegue ganhar mais dinheiro. Isso é um antagonismo do equilíbrio financeiro que eu passo para vocês. Vocês hoje estão endividadas, não pode pegar crédito, tem com o nome sujo. Beleza. Mas o governo federal está dizendo que você, como microempreendedora, como MEI, como mulher empreendedora, você pode ter linhas de crédito para o seu negócio e conseguir se equilibrar financeiramente. Tá? E o que, é que eu trago para vocês de novidade? Não é linhas de capital de giro caras. São linhas de capital de giros baratos, mas que para você ser apta para isso, se adaptar, se habilitar para pegar esse crédito, você tem que estar com o nome limpo. E o que é que eu venho trazendo? Por que eu trago isso para vocês? Primeiro, vocês têm que se equilibrar financeiramente, colocar seu nome bonitinho lá, para vocês poderem pegar essas linhas de crédito que eu estou trazendo aqui. E quais são essas linhas? O Sebrae tem uma linha própria para empreendedora, que é o Sebrae para Elas, que é para as mulheres empreendedoras, para que queiram investir num salão, ou queiram investir em um negócio, abrir algum empreendedorismo físico, uma loja, um salão de beleza, uma loja, uma estética. Nós temos a linha de crédito para elas, que é só para as mulheres, feita pelo Sebrae. Temos a linha de crédito da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que é o microcrédito orientado. Esse microcrédito tem no Caixa Tem da Caixa e tem no Banco do Brasil Digital. E temos a linha de crédito do Banco do Nordeste, que é o BNB, através do Crédito Amigo, da linha de crédito para empreendedoras. Eu tenho que falar isso para vocês, porque às vezes a gente não vê uma luz no final do túnel para empreender. Então, em contrapartida, as dívidas, vocês têm linhas de crédito que podem sair do sufoco, como também podem empreender para ganhar renda maior e poder pagar as dívidas. Deu para entender? Gente, não existe caso sem solução. Tudo na vida é uma questão de fase e de como você achar as soluções desse problema. E a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Sebrae, eles dão condições de você empreender. A única coisa que você tem que ter é a noção da educação financeira básica, que é isso que eu estou dando para vocês aqui. E qual é essa noção? Se eu tiver com o nome sujo, se eu estiver devendo na praça, eu não tenho como pegar essa linha de crédito. Entendeu? Então, para eu pegar essa linha de crédito, eu preciso de quê, Mônica? Eu preciso me preocupar em equilibrar minhas finanças, pagar o que eu devo de forma sustentável e ficar apta a pegar a linha de crédito e conseguir ter o fôlego para poder investir. Isso eu estou dizendo para vocês porque vocês são empreendedoras do Empreendaê. O Empreendaê vai estar... Eu vou estar acompanhando 10 mentorandas no projeto todo que queiram investir no negócio para ensinar isso. Pronto. E, ótimo, Rosana. Eu também adoro viajar. Minha empresa de viagens é a QG. Então, assim, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro passo, tenho que me equilibrar financeiramente, tenho que administrar minhas finanças, tenho que limpar meu nome. Segundo passo, vou atrás dessas linhas de crédito. Quem já tem nome limpo, quem já tem condições de estar apta para essa linha de crédito, eu vou ensinar passo a passo de como solicitar. E por que que eu indico essas linhas de crédito? Porque são linhas de crédito do governo federal, com taxas de juros menores do que os bancos estão dando. Não é o rosinha, o roxinho, o vermelhinho, com taxa de juros de 12%, de 7%, não. São taxas de juros como o Pronamp, que é uma taxa de 6% ao ano, começando a pagar daqui a um ano, com carência para você pagar, que você pode pegar um capital aí de 10 mil, 15 mil, investir, ganhar dinheiro, e em um ano você pagar sua dívida com aquele banco. São linhas feitas pelo governo federal para empreendedoras. Não é essas linhas de banco, de CDC, de cheque especial, de cartão de crédito. Não, gente. São linhas próprias para empreendedoras. Próprias para mulheres que querem crescer. Próprias para quem quer crescer, quem quer ganhar dinheiro, quem quer pagar suas dívidas de forma sustentável, com a linha de crédito fácil, barata, que a taxa de juros é pouca, e parcelado, que você dá para pagar e cumprir suas dívidas.
Então, quem está com o nome limpo, nós temos aí nesse meu portfólio, no meu e-book, falando o Pronamp, tá? O microcrédito, o FAMP do Sebrae, e aí eu boto cada linha de crédito dessa, o que é desfavorável e o que é favorável. Eu coloco cheque especial, não é para pegar. Cartão de crédito, não é para pegar. Quem é funcionária pública, que quiser um crédito consignado, vale a pena, porque a taxa de juros é pequena, você consegue se equilibrar. Financiamento de máquinas e equipamentos vale a pena, porque investimento fixo na sua empresa. Eu boto as vantagens e desvantagens para você saber o que é para você o crédito. O crédito é uma mão na roda para quem sabe lidar com crédito. Para quem não sabe, não tem como você pegar, porque você vai se endividar de forma desnecessária. Então, essas linhas estão lá, vocês podem tirar dúvidas comigo, se tiverem alguma dúvida de como pegar essas linhas de crédito, tá? O Sebrae, você se inscreve no Sebrae lá, na internet, eu tenho um link aqui nesse meu e-book, eu boto os links de inscrição, para quem quer pegar essa linha. Aqui embaixo, deixa eu passar aqui a tela para vocês verem. Aqui, ó, tem os links de inscrição. São taxas de juros mais baratas aqui, ó. Pronamp. Aí você pode pegar o Pronamp tanto pela Caixa quanto pelo Banco do Brasil. O Sebrae. Você entra aqui, nesse link que eu estou mostrando aqui, e você pode se habilitar para pegar essa linha. O BNDES. O BNDES é a linha do governo federal para quem quer comprar franquia, equipamentos. O FGI também do BNDES, você pode pegar como microempreendedora. E o Banco do Nordeste, que hoje tem um crédito amigo e está em tudo lugar dando crédito sustentável de forma inteligente para empreendedores. Tá? E o que é a grande lance disso aí? É um crescimento, porque é para você utilizar com inteligência e planejamento e evitar dívidas desnecessárias e juros abusivos. Eu canso de dizer, o crédito, quando ele vem de forma a você conseguir se equilibrar e pagar suas dívidas e se administrar, ele é uma excelente estratégia e um aliado para eliminar o peso financeiro. Tá? Então, isso é importante. Como eu falei aqui, ó, revisando, utilize o método 50-30-20, que é 50% para a despesa do negócio, 30% para reinvestir na sua empresa e 20% para a reserva de segurança. Eu dei isso passo a passo aqui. Quem vai pegar, tem esse videozinho aqui. Eu não sei se eu mostrei esse vídeo para vocês, mas esse vídeo, ele mostra as despesas bem detalhadinha aqui, ó. 50% essenciais, 30% não essenciais e 20% investimento ou pagamento de dívida. Se você fizer esse detalhamento mês a mês, você vai conseguir se equilibrar, porque isso aqui é um passo dado para todo mundo que começou no empreendedorismo financeiro e comigo, com a inteligência emocional e financeira em se adaptar. Deixa eu passar aqui, porque essa parte aqui eu já dei, está no outro vídeo, mas eu estava dando uma revisão. Então, assim, gente, hoje o crédito é sustentável, a gente pode mostrar que é possível você pegar um crédito bom, tá? E gerenciar suas despesas com orçamento mensal, o fluxo mensal de caixa. Eu mostrei algumas ferramentas aqui, a planilha, a de controle de crédito, que eu passei para vocês. Temos aplicativos, esses aplicativos são online, para quem gosta de trabalhar no celular, para quem não gosta de planilha, de Excel, pode baixar o Guia Bolso, o Mobiles, o Organize, o Kickbooks, Minhas Economias, são aplicativos gratuitos em que você pode controlar suas finanças, tá? Esses aplicativos, eles são super explicativos, você entra lá, faz um cadastrozinho, preenche e começa a preencher e registrar tudo que você gasta de acordo com o que ele pediu lá. São aplicativos de trabalhar a parte financeira, tá? Além disso, nós temos o controle de crédito que eu mandei para vocês, né? Que é a tela. Tem livro, gente. Para quem gosta de ler livro, eu aconselho, porque a economia financeira e a educação básica, ela não se dá em apenas 3, 4 aulas, tá? Eu explico muito para vocês isso, que ler é um grande
despertar o conhecimento. Quem gosta e que pratica o hábito da leitura aprende muito mais. E aí eu estou dando alguns livros recomendados, porque o que acontece quando a gente começa a respirar finanças? A gente começa a viver o ambiente do dinheiro, a gente começa a ficar inteligente financeiramente. Então, nada mais sustentável do que e aconselhável do que você ler sobre isso, se especializar sobre isso. Porque quanto mais você fica inteligente financeiramente, inteligente pelo dinheiro, você aprende coisas que você não imaginava que tinha na educação financeira. Então, eu aconselho o livro Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Do 1000 ao Milhão, O Investidor Inteligente e Natália Arcuri, Me Poupe. Esse Me Poupe foi um dos primeiros livros que eu li quando comecei a me educar financeiramente. É um livro barato, você pode baixar pela internet, vale a pena ler. Eu vou ver se eu tenho o link dele, porque ela ensina como você guardar dinheiro, poupar dinheiro através de investimentos fáceis, como poupança, previdência ou CDB. E como você passa, 10 passos, você consegue poupar. Muita gente não diz, eu não consigo guardar dinheiro, Mônica. Eu comecei a guardar dinheiro porque eu aprendi com Natália a guardar dinheiro através do boleto. Ela foi uma das percussoras que me fez aprender o que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Tudo isso é conhecimento, gente. Apesar de eu ser bancária, eu não tinha educação financeira. Eu era bancária e gostava de gastar. Quantos colegas meus hoje são descontrolados financeiramente? Porque não tem esse tipo de conhecimento. Então, quanto mais você tiver conhecimento financeiro e aprender sobre finanças, você vai se educar financeiramente para estar trabalhando em cima disso, as suas economias e os seus investimentos. E as suas dívidas, tá? Porque todo mundo começa com dívida para depois vir com finanças. Então, esses livros aqui, eu aconselho a vocês procurarem para ler. É uma forma de abrir a mente para isso, tá? Eu já passei essa técnica para vocês, que é do Mindfulness, que é a abordagem da consciência e controle de suas decisões, que é os 30 segundos, 30 minutos e 33 horas. Você vai aplicar a técnica de não comprar por impulso. Isso é uma técnica que você respira antes de comprar, antes de passar o cartão, conta até 30 segundos, depois 3 minutos, e aí você sai no piloto automático, porque você já tomou aquela decisão de não comprar. Às vezes, tudo é o piloto automático de estar com o cartão na mão. Então, essas respirações dos 3 minutos, dos 30 segundos e 3 horas, vale muito a pena vocês fazerem isso aqui, que está nesse passo a passo. Tá vendo aqui? Eu tinha colocado 10 segundos, 1 hora, 30 dias. Mas eu mudei porque eu vi que tinha gente que depois de 3 horas voltava e comprava. Aí eu botei agora 3 horas, para não sentir o forte impacto de mudar. Isso foi logo no início, quando eu botei 30 dias. Então, assim, se viu o sapato na promoção e sentiu vontade de comprar, aguarde 1 hora. Depois desse tempo, se a vontade sumiu, era impulso. Tá bem escrito isso aqui, ó. Outra coisa, as perguntas poderosas que eu te falei. É à vista? Tem desconto? Tenho dinheiro para pagar à vista para não comprometer meu orçamento? Essa compra me aproxima, me afasta do meu objetivo financeiro. E se eu não comprar hoje? Ainda vou querer esse daqui a um mês? E se eu não comprar agora, isso afetará a minha vida em quê? Eu preciso disso, eu só quero. Faça essas perguntas. Se você responder não, você não compra. Tá? Isso é pergunta poderosa antes de qualquer compra por impulso. Eu coloquei aqui o passo dos envelopes, né? Que são 3 envelopes ou 3 caixas que você vai colocar essencial, lazer, investimento. Todo mês você vai botar nessas caixinhas. Quem não quiser trabalhar com caixa, é uma forma também. O carrinho é ótimo para você dizer, vou comprar depois, e não compra nunca. Também faço isso, viu? É uma técnica maravilhosa para você ver que você não precisa. Aqui, essas 3 categorias que eu botei aqui, ó, eu coloquei como caixas do envelope. Quem não tiver banco, conta em banco digital, porque o banco digital hoje tem umas caixinhas. E eu sempre uso essas caixinhas do banco digital, que é para botar conta fixa, aluguel, comida, transporte daquele mês, eu vou botar aqui para pagar. Lazer, bem-estar, vou guardar 30% para restaurantes, passeios.
e vou deixar esses 20% para a reserva de segurança, que no caso é investimento, ou pagamento de alguma dívida que você está guardando para quitar. Simples assim, gente. Guarda o dinheiro para quitar à vista aquela dívida. Não fique parcelando dívida sem necessidade. Então, a dica final, se você aplicar esse passo a cada vez, tudo isso que eu te passei aqui com consciência, você vai ter sua educação financeira pronta e contínua para ampliar seu conhecimento, tá? Aqui, ó, você vai destravar sua carreira, porque tudo que vem para subir, cada passo, vem desse conhecimento estratégico, de você ter conhecimento do que você faz da sua vida financeira. Eu coloquei esse vídeo. Quando se fala em equilíbrio financeiro, você pensa em quê? A gente quê? já assistiu esse vídeo. Exatamente. Aula. Bom, atualmente, são pouquíssimas as pessoas que têm, de fato, um equilíbrio das próprias. Eu vou botar um outro vídeo aqui. Deixa eu interromper aqui. Eu vou botar um outro vídeo, que é o final da nossa aula. Alguém aí tem uma dúvida sobre o conteúdo do vídeo? Gente. Vai. Ah, tá aqui, todo mundo aqui. Sim, tem alguma dúvida, meninas? Ficou alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ficou alguma dúvida? Não ficou dúvida nenhuma. Não. Muito esclarecedora essa aula. Para mim ficou ótimo. Alguma dúvida sobre investimento, sobre finanças, sobre empréstimo? A hora é agora, tá? Quem tem um projeto como o Rio... Não. Quem tem um projeto sobre como comprar a casa própria, pode falar comigo que eu explico, tá? Eu faço investimentos e compro ações. Ótimo, ótimo. Mas assim, o que é que você tem que ter noção sobre isso? Deixa eu te dizer um pouquinho sobre isso. Eu vou falar na próxima aula sobre investimentos, Lu. Eu vou falar sobre captação, sobre investimentos, sobre bolsa de valores, sobre ações. Eu vou dar noções de investimento para vocês, noções de como você guardar dinheiro de forma rentável e como não correr risco desnecessários, tá? Então, assim, você que aplica em bolsa e ação, você deve saber que todo investimento, todo investidor de risco, ele tem que estar sabendo que seu perfil pode ocorrer de perder dinheiro, né? Então, assim, na aula que eu vou falar sobre investimento, eu vou explicar isso. Você é perfil conservador, então aí você não tem como estar investindo em ação só um pouco. Porque se você investir em ação muito, você pode perder dinheiro e isso pode te frustrar financeiramente, porque você não vai acreditar mais nos investimentos. Na próxima aula que eu vou falar sobre investimentos, eu vou falar sobre ação, que a ação é uma linha de investimento que você tem que ter conhecimento do seu perfil comportamental. Se você é conservadora, existem investimentos muito mais rentáveis, sem correr risco, como o LCI, que não tem imposto de renda, né? E o próprio CDB, o próprio LCA. Eu vou falar sobre esses investimentos para vocês terem pelo menos uma base de quem quer guardar dinheiro, onde aplicar o seu dinheiro melhor, certo? O primeiro passo hoje foi para você identificar o perfil de dívidas e conseguir eliminar esse perfil, que foi o que a gente deu aqui nessa aula. Mas quem tem dinheiro hoje para investir, na próxima aula eu vou explicar sobre investimentos e vocês vão saber aonde alocar seu dinheiro de forma sustentável e de forma de que vocês não vão perder dinheiro lá na frente. Tá bom? Eu vou botar um vídeo aqui para vocês assistirem, a gente volta para finalizar. Esse vídeo, eu gosto muito de botar um vídeo falando sobre... Cadê? Só um minutinho. Aqui. Eu vou copiar ele aqui para a gente poder assistir
Esse vídeo é muito bom para a gente ter a visão que é de pequeno. É de pequeno que vem. Peraí. É um vídeo que tem a visão de que quem consegue economizar, quem consegue ser uma boa empreendedora, já passa para os filhotes, né, para os filhos, para os netos, o perfil comportamental de empreendedorismo e o perfil comportamental de educação financeira. Então, nós que temos nossos filhos, nossos netos, e queremos uma geração muito mais consciente financeiramente, nós temos que ter a responsabilidade de passar para essas crianças e para esses adolescentes o poder de tomar conta do seu dinheiro. Tá, gente? É muito interessante isso, porque, assim, não basta a gente querer economizar, nossa família tem que economizar com a gente. Muitas vezes a gente se economiza, a gente tem um perfil econômico, mas o marido não tem, os filhos não têm. E isso causa um descontrole financeiro na residência, na casa, na família. Então, a educação financeira não é só você sozinho. Você tem que trazer todo o seu perfil para a sua família. Porque é da sua família que você vai se equilibrar financeiramente. Pronto, Flora, eu vou falar na próxima aula sobre tipos de investimento e vou, como é que se diz? Vou ensinar vocês como investir, Peraí, deixa eu fechar aqui. Como investir de forma sustentável e sem perder dinheiro. Você vai falar sobre isso. Eu vou agora reproduzir aqui esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Pronto. A turma da Mônica explica de onde vem o dinheiro. E é por isso que eu quero trazer isso para vocês. É um videozinho assim de 8 minutos, gente. Mas por que eu vou trazer? Porque é uma forma de vocês mostrarem para seus filhos, para seus parceiros, para seus companheiros, que a educação financeira não depende só de você, tá? Depende também da família. Porque nós, às vezes, até solteiras, nós nos prejudicamos porque tem uma mãe, um pai, um filho, um tio, que sempre vai estar nos pedindo dinheiro emprestado, sempre vai estar precisando da nossa ajuda. E a gente tem consciência de que quando a gente diz não é porque a gente é ruim, mas é porque a gente tem consciência de que aquele dinheiro vai fazer falta em algum momento. Se você souber que ele não vai voltar para você de volta, né? Não vai ter esse dinheiro disponível. Então, é bom vocês assistirem a turma da Mônica falando de onde vem o dinheiro. Vamos ver se vai aparecer aqui. Espera aí que está carregando. É para explicar para a sua família que vocês não estão sozinhos na educação financeira, que a dívida não é só sua. Acabei de ganhar minha mesada. Hoje o sorvete é por minha conta. Ai, que legal, Mônica. Ai, qual que eu pego, hein? Morango, uva. Relaxa, amiga. Com a minha mesada, a gente pode comprar todos os sorvetes que a gente quiser. Já vai gastar tudo de uma vez? Olha lá, dinheiro não dá em árvore, hein? Claro que não. Todo mundo sabe que o dinheiro vem do caixa eletrônico. Mas, hein? Toda vez que meu pai tá sem dinheiro, ele vai até um caixa eletrônico, passa um cartão e o dinheiro sai. A minha mãe faz a mesma coisa. Os seus pais ganham dinheiro pelo trabalho deles. Eles guardam esse dinheiro em uma conta corrente para não ficarem andando com ele por aí. Aí, quando precisam, eles sacam do caixa eletrônico. Entenderam? E dá para tirar bastante dinheiro? Isso depende. Você pode ganhar bastante dinheiro, mas se não cuidar do que tem, acaba ficando sem nada. Por outro lado... Internet está indo. Mesmo quando se ganha pouco, cuidando das suas economias, você vai ter um pouquinho sempre.
Acho que entendi tudo. Então, melhor a gente já começar economizando no sorvete. É verdade. Ué, Magali, você não ia economizar? Mas eu tô economizando. Eu geralmente pego 4. Pai, mãe, olha só o que eu consegui pra nossa viagem. Será que vocês podem adiantar minha mesada pra gente comprar os pés de pato? Oh, não vai dar, querido. Acho que não vamos mais conseguir viajar. Velho! Tá difícil resolver as contas, filhão. Desistir jamais. Eu vou encontrar uma solução. Fala, Cebolinha! O que você tem de tão jeito pra falar? Cascão, aconteceu uma tragédia. Meus pais estão pensando em desistir da nossa viagem. Acho que é por causa do dinheiro. Tô tentando bolar algum plano pra ajudar, mas tá difícil. Meu primo é o cara em educação financeira. E ele sempre diz que a melhor coisa é ter um orçamento. Internet. Familiar! É um jeito de organizar e planejar o dinheiro que a gente tem com controle de quanto se ganha e quanto se gasta. Ainda bem que eu sou criança e não preciso me preocupar com isso. Não. A família toda tem que participar. É importante para ajudar os pais nas despesas, aprender o valor do dinheiro e economizar. Legal, Cascão. Vou falar tudo isso pros meus pais. Será que vai dar certo? Não foi fácil, não. Mas a gente foi aprendendo a se organizar com as contas todos juntos. Sabe, até a Maria Cebolinha ajudou. No final, a gente conseguiu se organizar pra passar esse tempinho aqui na praia. Cascão, esse gasto tá dentro do orçamento. Vamos, Mônica, a loja de micro-ondas fica logo ali. Mãe, olha, é um kit de canetinhas novas. A gente pode levar? Pode? Agora não dá, filha. Nossa prioridade hoje é outra coisa. Bom dia! Em que posso ajudá-las? Eu queria ver aquele micro-ondas ali. Ótima escolha, senhora. Esse tá com desconto, se o pagamento for à vista. Pagar à vista? Tem que pagar só pra ver? Não. É que o dinheiro vai de uma vez pra loja, logo no momento da compra. E já a prazo, dividimos o valor da compra em parcelas menores. E o que é melhor, hein? Bom, quando pagamos a prazo, a loja demora mais para receber o dinheiro. E por isso pode haver juros, que é um preço colocado a mais na hora da compra. Fica mais caro. E para receber o pagamento na hora, as lojas incentivam o cliente a comprar à vista dando um desconto. Como no caso desse micro-ondas aqui. Entendi. Deixa comigo, mãe. Eu negocio. É isso aí, moço. Não queremos juros. Vamos pagar à vista e aceitar esse desconto. Aprendeu rápido, hein? E olha, já que você me conseguiu um desconto, pode decidir o que vamos fazer com o valor da diferença. O que você acha? Nossa, Mônica! Você conseguiu! Fiz o planejamento familiar, pesquisei o melhor preço e na hora da compra pedi à vista, com desconto e sem juros adicionais. Talvez. Não. Mônica, tá tudo bem? Oi, Zé Luiz. É que hoje ganhei minha mesada e não sei o que fazer com ela. Eu queria uma caneca do querendo comprar um caderninho lindo, todo colorido. Mas não tenho dinheiro pra comprar os dois. Faz o seguinte, compra o que é mais importante pra você agora e com o resto do dinheiro faz uma poupança. Poupança? É uma reserva que pode te ajudar no caso de alguma emergência ou até a realizar um sonho no futuro, como uma viagem, uma bicicleta nova, essas coisas. E dá pra fazer isso só com o dinheiro guardado? Claro, principalmente se você poupar o seu dinheiro e deixar ter ainda mais. Se o dinheiro ficar parado em casa, ele não cresce nem valoriza, mas se colocamos Parou.
Vai. A internet parou aqui nesse coisa. Eu vou fazer o seguinte, meninas. Eu vou botar no grupo. Deixa eu interromper aqui. Que tá muito pesado o videozinho. Tá falhando. Eu vou colocar no grupo e aí vocês assistem. Mas basicamente um resumo de tudo que eu falei aqui. Esse vídeo da Turma da Mônica, ele fala da parte da educação financeira, que eu falei aqui para vocês, de como guardar, sair das dívidas, e ele dá um leve toque de importância para a gente saber que a gente tem que chamar a família toda para economizar. Não basta só vocês, tá? Eu vou colocar no grupo esse vídeo, porque é muito interessante para a gente finalizar esse bloco. E na próxima aula eu vou falar sobre investimentos, aí eu vou falar sobre poupança, CDB, LCI, Previdência, sobre como você guardar dinheiro para poder render esse dinheiro no futuro, tá bom? Vamos tirar uma foto, todo mundo aí bonitinha, linda, que eu vou dar um sorriso. E a gente vai mostrar que está todo mundo aqui. Aí, Eve, vamos lá tirar essa foto. A Flora está no aniversário, gente. Que coisa chique, viu? Vamos lá. Ai, quanta gente. Só está faltando a foto de Ana Cristina. Todo mundo já está aqui, no Ludmilla. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Dá um sorriso. Já foi. Ai, peraí, que não salvou, não. Peraí, vai de novo. Todo mundo de novo. Ah, Ana Cristina apareceu. Todo mundo de novo. Peraí. Que Ana apareceu. Peraí, que agora acho que foi. Pronto, meninas. Foi todo mundo. Obrigada. Beijo no coração. Boa noite para vocês. Até a próxima aula. A gente vai terminar esse investimento. Boa noite. Boa noite, boa noite. E depois vamos estar presencialmente, viu? Eu quero Até a próxima aula. Beijo, tchau. Tá, tá vendo? A gente se afastou do corpo para assistir a aula.